querido, minha querida. O encontro com Deus de hoje está meditando a palavra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. E os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus disse aos discípulos: chegarão dias em que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. Dirão a vocês: ele está ali, ou ele está aqui. Não saiam para procurá-lo, pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, na passagem de hoje, Jesus ensina em 5 versículos, ele nos passa 3 mensagens aos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, sobre a vinda do Filho do Homem aos discípulos e ainda assim sobre a sua missão aqui na terra. Jesus ensina aos fariseus sobre o reino de Deus. Fariseus, homens duros de coração que eram, não conseguiam entender a palavra de Deus, mas escutavam. Então, Jesus ensina aqueles homens que acreditavam que o Messias seria um rei, um chefe das nações que comandaria pela espada, que venceria pela espada, e Jesus mostra totalmente o contrário. Mostra um Deus que reina pelo amor, que vence pelo amor. Ele vence, ele reina pelo que ele é, ele reina por sua essência. Ele reina por si só, ele reina pelo amor, ele reina por o que ele é. E esse reino de Deus, que Jesus fala, já está no meio de vós. Mas os fariseus, homens duros de coração, não entendem, não enxergam que Jesus está ali, que Jesus traz a boa nova. Mas ainda assim, Jesus os ensina, porque Jesus age aqui no nosso coração. E se os fariseus foram homens de coração duro, mas se eles tiveram o coração aberto para ouvir Jesus, assim Jesus pôde mudar um pouquinho a sua vida e talvez mudar o seu coração, amolecer aquele coração duro. Aos discípulos, Jesus ensina sobre a vinda do homem, que como o Espírito sopra como o vento, que você ouve, mas não pode dizer se está ali ou aqui, assim também é o Filho do Homem e o reino de Deus, que dizem está aqui ou está ali, mas não saia para procurar. Por que procurar uma coisa que está aqui dentro de nós, no meio de nós? Onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Esse é o reino de Deus. É onde Deus reina. Entre 2 ou mais, ali eu estarei. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali tem amor, ali tem esperança, ali tem fé. Fé, fundamento de esperança. Basta acreditar que assim como os discípulos que mesmo não entenderam seguiam Jesus, eles tiveram fé, e nós temos que ter fé para seguir Jesus, para auxiliar nessa caminhada, auxiliar na nossa comunidade, servir a nossa comunidade. Temos que ter fé para elevar Jesus e que nós possamos diminuir para que esse Deus cresça. Porque Deus é o Deus de amor. E nós, sendo seres humanos na nossa pequenez, seres humanos que erram, que duvidam, que muitas vezes não acreditam,
Mas se tivermos fé e tivermos certeza de quem é Deus, de quem é Jesus, o nosso Salvador, que veio nos salvar por amor, que não há homem que consiga compreender esse amor, porque Deus veio antes de tudo que eu possa imaginar, tudo que você possa imaginar. Então, esse amor é muito mais antigo do que qualquer coisa que conhecemos. Então, esse homem que sofreu o Calvário, que ele anuncia aqui aos discípulos mais uma vez. Antes, porém, deverá o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Porque mesmo vendo os milagres que Jesus fazia, eram homens duros que não acreditavam. Hoje, porém, nós acreditamos e temos fé de que Jesus é o nosso Salvador, que nos salvou por amor. E a palavra de hoje nos traz essas 3 mensagens: que o reino de Deus está no meio de nós, que o Filho do Homem que foi aos céus virá, assim como um relâmpago. Mas não tenha medo. Por quê? Porque Jesus deixou o Espírito de Deus. O Espírito Santo está no meio de nós. Jesus subiu, mas deixou o Espírito para nos consolar. E o Espírito Santo, ele nos guia, nos conduz, nos ilumina, ele nos acalma. Basta ter fé, basta pedir a presença de Deus, a presença do Espírito na nossa vida, na nossa caminhada. E Jesus, que sofreu por amor e hoje está nos céus, virá novamente, trazendo o reino de Deus para mais próximo de nós, e que nós possamos ver com os nossos olhos e acreditar, não só quando Deus vir, mas acreditar que Ele já está aqui, porque Jesus está no Pai e está no Espírito, assim como o Pai está no Filho e está no Espírito, e assim como o Espírito está no Filho e no Pai. Então, se Ele nos deixou o Espírito Santo, Jesus está aqui, a todos os momentos, no meu, no seu coração, na nossa comunidade e na sua família. Amém, irmão?